Você não merece estar aqui. Milionária humilhou empregada no casamento, até que a noiva revelou tudo. Você não merece estar aqui. Milionária humilhou empregada no casamento, até que a noiva revelou tudo. Você não merece estar aqui. A voz ecoou pelo salão de cristal. Helena Valadares disse isso, olhando nos olhos da empregada. Não sabia que aquela mulher de uniforme simples guardava um segredo que destruiria tudo naquela noite. O Palácio dos Cedros ficava no Jardim Europa, em São Paulo, um dos endereços mais caros do Brasil. Era sábado, 7 da noite, e o casamento da década estava acontecendo. 300 convidados, flores importadas da Holanda, champanhe cristal em todas as mesas. Um vestido Eli Saab que custou R$400 mil. Tudo perfeito. Tudo milimetricamente calculado para mostrar poder, dinheiro e status. Helena Valadares era a mãe do noivo. 52 anos, cabelos loiros impecáveis, joias Tiffany no pescoço e nos pulsos. Dona de uma construtora que erguia prédios de luxo por toda a capital paulista. Viúva há 10 anos, ela criara o filho Rodrigo sozinha, mimando cada capricho, alimentando cada arrogância. Rodrigo Valadares, 30 anos, herdeiro de tudo, bonito e vazio por dentro, casava-se naquela noite com Isabela Nogueira, filha de um juiz aposentado, moça de família tradicional, mas sem a fortuna dos Valadares. Helena nunca aprovara o casamento. Achava Isabela fraca demais, simples demais, pobre demais para o sobrenome que carregaria. Mas Rodrigo insistiu. E Helena, pela primeira vez na vida, cedeu. Porém, cedeu apenas no papel. Na prática, ela faria questão de mostrar quem mandava naquela família, quem tinha o dinheiro, quem tinha o poder. E foi exatamente isso que ela fez quando viu Dona Conceição entrando no salão principal. Dona Conceição tinha 63 anos, pele negra marcada pelo sol e pelo tempo, mãos ásperas de quem lavou roupa a vida toda. Ela usava um vestido azul marinho simples, comprado numa loja popular do Brás, sem joias, sem maquiagem cara. Apenas batom rosa clarinho e um par de brincos pequenos de prata. Ela segurava uma bolsa de couro sintético já gasta nas alças. Conceição era empregada da família Nogueira há 35 anos. Cuidara de Isabela desde bebê. Dera banho, trocara fralda, ensinara as primeiras palavras. Fora mãe quando a mãe biológica estava cansada. Fora colo quando não havia outro colo disponível. Isabela a chamava de Sensa, e Sensa amava aquela menina mais do que amava a própria vida. Por isso, quando o convite chegou, escrito à mão por Isabela, Conceição chorou. Chorou porque nunca imaginou que seria convidada para um casamento de gente rica. Chorou porque Isabela sempre a tratara como família. Mas ela sabia que família de verdade era coisa de gente da mesma classe. Ou pelo menos era o que o mundo ensinava. Mas Isabela insistiu. Mandou o motorista buscar Conceição em Itaquera, onde ela morava num sobrado pequeno, dividido com a filha e 2 netos. E Isabela deixou claro, Conceição não era empregada naquela noite, era convidada. Tinha direito a sentar, comer, beber, dançar, tinha direito de estar ali. Helena Valadares pensava diferente. Quando Conceição passou pela porta do salão principal, pisando devagar no tapete persa, olhando para os lustres de cristal tcheco, sentindo o cheiro das rosas brancas que enchiam o lugar, Helena a viu. E sentiu raiva. Raiva pura, instantânea, irracional. Como aquela mulher ousava entrar ali? Como ousava vestir aquele trapo e pisar no mesmo chão que ela? Como ousava respirar o mesmo ar? Helena atravessou o salão em passadas rápidas, salto 16 centímetros batendo no mármore italiano. Os convidados conversavam, riam, bebiam. Ninguém notou. Ainda. Ela parou na frente de Conceição. Olhou de cima para baixo. Conceição sentiu o peso daquele olhar. Já conhecia aquele tipo de olhar. Era o olhar de quem nunca precisou pedir nada na vida.
de quem nunca lavou um prato, de quem nunca pegou o ônibus lotado às 5 da manhã. Você não merece estar aqui. A frase saiu baixa, mas cortante. Conceição engoliu seco. Sentiu as pernas tremerem. Sentiu vontade de correr. Mas ficou. Por Isabela. Sempre por Isabela. Desculpa, senhora, eu fui convidada pela Isabela. Conceição tentou explicar, voz fraca. Não me interessa. Você é empregada. Empregada fica na cozinha. Ou melhor, empregada nem deveria estar aqui. Helena falou mais alto agora. Alguns convidados começaram a olhar. Risos morreram, taças pararam no ar. O salão começou a perceber que algo estava acontecendo. Conceição sentiu as lágrimas queimando, sentiu a vergonha subindo pelo peito. Aquele vestido que ela achara bonito de manhã agora parecia um trapo. Aqueles brincos de prata agora pareciam lixo. Ela era lixo. Era isso que Helena estava dizendo sem dizer. E todos ali estavam ouvindo. Eu vou embora. Conceição sussurrou, virando-se para sair. Ótimo, vá, e agradeça por eu não chamar a segurança. Helena cruzou os braços, sorriso vitorioso no rosto. Ela vencera. Colocara aquela intrusa no lugar dela, o lugar dos invisíveis, o lugar dos que não importam. Conceição deu 3 passos em direção à porta. As lágrimas já escorriam. Ela não queria que ninguém visse, mas era tarde demais. O salão inteiro assistia à humilhação em silêncio constrangido. Foi quando Isabela apareceu. A noiva atravessou o salão correndo, véu esvoaçando atrás, vestido arrastando no chão. Ela vinha da sala dos noivos, onde estava retocando a maquiagem. Alguém avisara o que estava acontecendo. E Isabela veio, rápido, furiosa. "Sensa!" ela gritou. Conceição parou, virou-se, viu Isabela correndo em sua direção e o coração apertou mais ainda. Não queria estragar o casamento da menina. Não queria causar problema. Nunca causara problema na vida. Isabela chegou perto, pegou a mão de Conceição com força. Olhou para Helena com uma expressão que a sogra nunca vira antes. Raiva, decepção, nojo. "O que está acontecendo aqui?" Isabela perguntou, voz tremendo. Helena manteve a pose, queixo erguido, superioridade intacta. "Estou apenas colocando as coisas nos seus devidos lugares, Isabela. Essa mulher não tem classe para estar aqui. Isso é um casamento, não uma festa de quintal." O salão silenciou por completo. 300 pessoas segurando a respiração, esperando, assistindo. Isabela respirou fundo. Segurou a mão de Conceição com mais força ainda. E então ela disse: "Dona Helena, a senhora tem razão. Conceição não devia estar aqui. Como convidada." Conceição sentiu o coração afundar. Isabela também ia humilhá-la. Mas então Isabela continuou: "Ela devia estar aqui como minha mãe." Silêncio, silêncio absoluto. Helena franziu a testa. Não entendeu. "Do que você está falando, Isabela?" Isabela soltou a mão de Conceição e encarou Helena Valadares. 300 pessoas testemunhas. O momento era agora. A verdade era agora. "Conceição não é só a empregada da minha família, dona Helena. Conceição é minha mãe biológica. E hoje, no dia do meu casamento, a senhora acabou de expulsar a mulher que me deu à luz." O salão explodiu em murmúrios, choque, confusão. Helena Valadares ficou pálida. As joias pesaram no pescoço. O salto 16 pareceu alto demais. Ela cambaleou, literalmente. E Conceição olhou para Isabela sem entender, sem acreditar, porque aquilo não era verdade. Ou era? A noite estava apenas começando, e tudo, absolutamente tudo, estava prestes a ser revelado. O Palácio dos Cedros não era um palácio de verdade. Era o nome pomposo que deram para uma mansão reformada no coração do Jardim Europa, transformada em casa de eventos de altíssimo luxo. Apenas 15 casamentos por ano aconteciam ali.
Apenas os mais ricos. Apenas os que podiam pagar R$ 200.000 só pelo aluguel do espaço por uma noite. O portão principal era de ferro fundido francês, pintado de dourado velho, com detalhes de folhas de acanto e brasões inventados. 2 estátuas de leões ladeavam a entrada. Leões que nunca rugiriam, mas que olhavam com superioridade de pedra para qualquer um que ousasse atravessar aquele portão. Quando as luzes acendiam, o salão inteiro brilhava como se 1000 estrelas tivessem caído do céu e ficado presas ali dentro. As mesas eram 30 no total. Cada mesa tinha 10 lugares. Toalhas de linho italiano branco. Guardanapos de linho também, com as iniciais R e I bordadas em fio de ouro. Baixelas de porcelana francesa, talheres de prata de lei, taças de cristal baccarat, 3 taças por pessoa, uma para água, uma para vinho branco, uma para vinho tinto. No centro de cada mesa, arranjos de flores importadas, orquídeas brancas, lírios brancos, hortênsias brancas, tudo branco, branco como pureza, branco como dinheiro limpo, branco como superioridade. As cadeiras eram de madeira nobre, estofadas em veludo bege, encostos altos, confortáveis. Cada cadeira parecia um trono pequeno, e cada convidado sentado nelas parecia acreditar que era rei ou rainha de alguma coisa. A comida era outro espetáculo. Buffet assinado pelo chefe Marcelo Amaral, dono de 2 restaurantes estrelados no Michelin. Entrada: carpaccio de salmão escocês com alcaparras e azeite português. Salada: folhas orgânicas com queijo de cabra importado e nozes caramelizadas. Prato principal: risoto de fungo porcine com medalhão de filé mignon ao molho de vinho tinto. Sobremesa: 1000 folhas de creme de baunilha de Madagascar com frutas vermelhas. O champanhe era cristal, garrafas de R$ 2.000 cada. Circulavam pelo salão como se fossem água. Garçons de smoking preto e gravata borboleta serviam sem parar. Nunca uma taça ficava vazia. Nunca um convidado esperava. A música vinha de uma orquestra de 20 músicos. Violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, flauta, oboé, trompete, trombone, tudo ao vivo. Eles tocavam Vivaldi, Mozart, Debussy, música clássica, música de gente culta, música de gente que nunca ouviu funk na vida. As paredes do salão eram cobertas de papel de parede francês, estampas delicadas de flores douradas sobre fundo creme, quadros emoldurados em madeira de lei, pinturas abstratas que ninguém entendia, mas todos fingiam apreciar. O cheiro do lugar era uma mistura de rosas frescas, perfume caro e comida de chefe. Cheiro de dinheiro, cheiro de poder, cheiro de quem nunca passou necessidade na vida. Os convidados eram a elite paulistana, empresários, juízes, médicos renomados, donos de construtoras, de redes de farmácias, de clínicas de estética. Mulheres de vestidos longos, joias verdadeiras, cabelos feitos em salões que cobravam R$ 1.000 por escova, homens de terno italiano, relógios suíços, sapatos ingleses. Todo mundo ali tinha dinheiro. Todo mundo ali sabia disso, e todo mundo fazia questão de mostrar. Helena Valadares era a rainha daquela noite, vestido longo de renda francesa, azul petróleo, desenhado especialmente para ela pela estilista Marta Medeiros. R$ 120.000. Cabelo preso num coque baixo, impecável. Joias Tiffany no pescoço, colar de diamantes, brincos de esmeralda, relógio Cartier no pulso, bolsa Hermès Birkin embaixo do braço. R$ 300.000 só na bolsa. Ela cumprimentava os convidados com sorrisos medidos, abraços calculados. Sabia exatamente quem era importante, quem merecia mais atenção, quem podia ser ignorado. Helena Valadares não fazia nada por acaso. Tudo era estratégia. Tudo era negócio. Rodrigo, o noivo, estava no altar improvisado na ponta do salão.
Terno Hugo Boss, preto, gravata de seda italiana, sapatos Churches, cabelo penteado para trás com gel importado. Ele era bonito, isso ninguém negava. Alto, olhos claros, maxilar definido, mas havia uma frieza nele, uma arrogância herdada da mãe. Rodrigo Valadares nunca trabalhou de verdade na vida, nunca pegou ônibus, nunca ficou sem dinheiro, nunca soube o que era ter medo de não conseguir pagar uma conta. Isabela, a noiva, estava deslumbrante. Vestido Elie Saab branco, com bordados de cristais Swarovski, 400 mil reais, cauda de 4 metros, véu de renda francesa de 3 metros. Cabelo solto em ondas suaves, maquiagem de Marcos Costa, maquiador das celebridades, buquê de rosas brancas e lírios. Mas Isabela não estava completamente feliz. Havia algo nos olhos dela. Uma sombra, uma dúvida. Como se ela soubesse que aquele casamento era lindo por fora, mas vazio por dentro. O padre era famoso. Monsenhor Alberto Ribeiro, conhecido por celebrar casamentos de famílias tradicionais. Ele cobrava 20 mil reais por cerimônia. 20 mil reais para abençoar uma união que muitas vezes não durava nem 5 anos. Tudo era perfeito, tudo era caro, tudo era ostentação pura. E no meio daquilo tudo, Conceição entrou. Simples, pobre, invisível para a maioria, mas não para Helena Valadares. Para Helena, Conceição era uma mancha, um erro, uma presença inaceitável. E foi por isso que Helena decidiu expulsá-la. Porque gente como Conceição não merecia estar ali. Gente como Conceição devia saber seu lugar. E o lugar delas nunca, jamais, seria ao lado dos ricos. Pelo menos era isso que Helena pensava. Até Isabela abrir a boca, até a verdade explodir no meio daquele salão de cristal. Conceição chegou ao Palácio dos Cedros às 6h30 da tarde, meia hora antes do início da cerimônia. O motorista que Isabela mandou buscá-la foi gentil, mas ela percebeu o olhar dele pelo retrovisor. Um olhar de curiosidade ou de pena, talvez os dois. Ela morava em Itaquera, zona leste de São Paulo, num sobrado pequeno de 2 andares que dividia com a filha Jéssica e os 2 netos, Gabriel e Sofia. O sobrado ficava na Rua das Margaridas, uma viela estreita onde os carros mal passavam, onde crianças jogavam bola descalças, onde cachorro latia dia e noite. A casa era simples, paredes descascadas, portão de ferro enferrujado, sala pequena com sofá velho coberto de capa, televisão de tubo que ainda funcionava, cozinha minúscula com fogão de 4 bocas e geladeira barulhenta, 2 quartos em cima, divididos entre 4 pessoas. Banheiro único, chuveiro elétrico que às vezes dava choque. Conceição acordara às 4 da manhã naquela dia. Não conseguira dormir direito. A ansiedade apertava o peito. Ela nunca fora a um casamento de gente rica. Nunca fora convidada para nada assim. Sempre serviu, sempre limpou, sempre ficou nos bastidores. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez ela seria convidada. Isabela deixara isso claro no convite, escrito à mão em papel creme com letras douradas. Sensa querida, você é parte da minha história. Quero você ao meu lado no dia mais importante da minha vida. Por favor, venha, não como empregada, mas como família. Com amor, Isabela. Conceição chorou quando leu. Chorou, porque aquela menina que ela criara, que ela dera banho, que ela ninara quando tinha febre, ainda a amava. Ainda havia, ainda lembrava, mas aí veio o medo. O que vestir? Onde sentar? Como se comportar? Conceição nunca tivera dinheiro para roupas bonitas. Nunca comprara nada em shopping. Suas roupas vinham do Brás, da feira da madrugada, de brechós. Jéssica, sua filha, ajudou. Jéssica trabalhava como caixa num supermercado e ganhava pouco, mas juntou um dinheiro durante 2 meses. Comprou um vestido azul marinho simples, mas decente, numa loja popular. Comprou uma bolsa de couro sintético. Comprou um par de sapatos baixos pretos.
Comprou brincos pequenos de prata. Mãe, você vai ficar linda, Jéssica disse, ajudando Conceição a se arrumar. Conceição olhou no espelho rachado do banheiro e não se reconheceu. Ela estava bonita ou estava ridícula? Não sabia. Tinha medo de saber. As mãos de Conceição contavam histórias, mãos ásperas, calejadas, com veias saltadas, unhas curtas, sem esmalte. Mãos que lavaram toneladas de roupa, mãos que esfregaram milhares de pratos, mãos que passaram ferro em montanhas de roupas alheias, mãos que nunca descansaram. Ela tinha 63 anos, mas parecia ter 70, o corpo cansado, a coluna curvada de carregar peso a vida toda, os joelhos doíam, as costas doíam, tudo doía, mas ela sorria, sempre sorria, porque sorrir era a única coisa que ela ainda podia fazer de graça. Conceição começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Filha de empregada doméstica, neta de empregada doméstica, ela nunca teve outra opção. Largou a escola na 5ª série porque precisava ajudar em casa. Foi babá, faxineira, cozinheira. Nunca reclamou, nunca questionou. Era assim que a vida era. Pretos pobres não tinham escolha. Ela casou aos 20 anos com João Carlos, um pedreiro. Tiveram uma filha, Jéssica. João morreu num acidente de obra quando Jéssica tinha 5 anos. Esmagado por um bloco de concreto que caiu errado. Não houve indenização, não houve justiça, só houve silêncio. Conceição criou Jéssica sozinha, trabalhou dobrado, triplo, limpava 3 casas por dia, acordava às 4 da manhã, voltava às 10 da noite. Jéssica cresceu vendo a mãe cansada, mas nunca a viu desistir. Foi numa dessas casas que Conceição conheceu a família Nogueira. Isabela era bebê. A mãe de Isabela, Dona Marta, era uma mulher fria, distante. Juiz aposentado, o pai, seu Ricardo, vivia trancado no escritório. Ninguém tinha tempo para Isabela. Ninguém, exceto Conceição. Conceição deu banho em Isabela pela primeira vez quando a menina tinha 3 meses. Trocou fraldas, fez mingau, cantou canções de ninar. E Isabela, ainda bebê, olhava para Conceição com aqueles olhos grandes e escuros e sorria. E Conceição se apaixonou por aquela criança. Durante 35 anos, Conceição cuidou de Isabela. Viu ela dar os primeiros passos, ouviu as primeiras palavras, levou para a escola, buscou da escola, fez lição junto, secou lágrimas, deu conselhos, foi mãe quando a mãe de verdade estava ocupada demais. E Isabela sempre soube disso, sempre amou Conceição, chamava ela de Sensa, abraçava ela, dizia segredos. Conceição era mais do que empregada, era amor, era lar. Mas Conceição sabia que havia uma linha invisível que separava ela de gente como os Nogueira, uma linha de classe, de raça, de dinheiro. Essa linha nunca podia ser cruzada, nunca, até aquele dia. Quando o motorista parou na frente do Palácio dos Cedros, Conceição olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Aquele lugar era grande demais, bonito demais, caro demais. Ela não pertencia ali. Chegamos, Dona Conceição, o motorista disse, educado. Ela desceu do carro devagar, segurando a bolsa com força. As pernas tremiam. O coração batia rápido. Ela respirou fundo. Lembrou do sorriso de Isabela. Lembrou do convite escrito à mão. Lembrou das palavras. Como família. Conceição atravessou o portão, pisou no tapete persa, olhou para os lustres, cheirou as rosas e sentiu que estava num sonho ou num pesadelo. Ainda não sabia. Foi quando Helena Valadares a viu e o pesadelo começou. Helena Valadares estava conversando com um grupo de empresários quando viu Conceição entrar. Ela interrompeu a frase no meio, franziu a testa, virou a cabeça, olhou de novo. Não podia ser. Não podia ser aquela mulher de vestido barato, entrando pelo tapete persa como se fosse convidada.
Helena pediu licença aos empresários e atravessou o salão. Os saltos batiam firme no mármore, determinação no rosto, raiva nos olhos. Conceição estava parada perto da entrada, olhando ao redor, perdida. Não sabia onde sentar, não sabia para onde ir. Sentia os olhares dos convidados, alguns curiosos, outros desdenhosos. Ela queria desaparecer. Helena chegou perto, parou a 1 metro de distância. Olhou de cima para baixo. Conceição sentiu aquele olhar como um tapa na cara. Você não merece estar aqui. Conceição engoliu seco. Sentiu o rosto esquentar. Tentou responder, mas a voz saiu fraca. Desculpa, senhora. Eu fui convidada pela Isabela. Não me interessa. Você é empregada. Empregada fica na cozinha. Ou melhor, empregada nem deveria estar aqui. Helena falou alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. E ouviram. Os murmúrios começaram. Gente virando a cabeça. Gente cochichando. Gente rindo baixinho. Conceição sentiu as lágrimas queimando. Sentiu a humilhação subindo pelo peito. Ela conhecia aquela sensação. Já tinha sentido antes, muitas vezes, a sensação de ser invisível, de ser menos, de ser lixo. Eu vou embora, Conceição sussurrou, virando-se para sair. Ótimo, vá. E agradeça por eu não chamar a segurança. Helena cruzou os braços, sorriu. Vitória. Ela sempre vencia. Sempre. Alguns convidados riram, risos baixos, contidos, mas risos. Risos cruéis, risos de quem nunca foi humilhado na vida. Conceição deu 3 passos em direção à porta. As lágrimas já escorriam. Ela não queria que ninguém visse, mas era tarde demais. Foi quando uma voz cortou o salão. Sensa, Isabela, a noiva. Correndo, véu esvoaçando, vestido arrastando, ela vinha da sala dos noivos, onde estava retocando a maquiagem. Alguém avisara o que estava acontecendo. Isabela parou na frente de Conceição, pegou sua mão. Olhou para Helena com raiva. O que está acontecendo aqui? Helena manteve a calma. Estou apenas colocando as coisas nos seus devidos lugares, Isabela. Essa mulher não tem classe para estar aqui. Isso é um casamento, não uma festa de quintal. O salão inteiro estava assistindo agora. 300 pessoas, 300 testemunhas. Isabela respirou fundo, segurou a mão de Conceição com força e disse: Dona Helena, a senhora tem razão. Conceição não devia estar aqui como convidada. Ela devia estar aqui como minha mãe. Silêncio. Helena franziu a testa. Do que você está falando, Isabela? Isabela encarou Helena. 300 pessoas ouvindo. Conceição não é só a empregada da minha família, Dona Helena. Conceição é minha mãe biológica. O salão explodiu. Murmúrios, choque. Helena ficou pálida. E Conceição? Conceição olhou para Isabela confusa, porque aquilo não era verdade. Não podia ser verdade. Ela não era mãe de Isabela. Ou era? Isabela continuou, alto para todos ouvirem. Há 3 meses eu fiz um teste de DNA. Descobri que a mulher que me criou, que sempre chamei de mãe, não é minha mãe biológica. E a mulher que eu achava que era apenas a empregada da família, é. Choque. Absoluto choque. Conceição sentiu o chão sumir, sentiu as pernas fraquejarem. Isabela segurou ela. Sensa, eu queria te contar antes. Queria te contar de outro jeito, mas você precisa saber. Você é minha mãe, de sangue, de verdade. Conceição chorou. Chorou como nunca chorou na vida, porque de repente tudo fazia sentido. O amor que ela sentia por aquela menina, o laço que sempre existiu, o coração que sempre soube. E Helena? Helena ficou ali petrificada, percebendo que acabara de expulsar a mãe biológica da noiva, na frente de 300 pessoas. A queda dela estava apenas começando. O salão estava em completo silêncio. 300 pessoas processando o que acabavam de ouvir. Conceição era a mãe biológica de Isabela, a empregada,
A mulher que Helena Valadares acabara de humilhar publicamente. A mulher que Helena dissera que não merecia estar ali. Conceição ainda estava de pé, tremendo, segurando a mão de Isabela. As lágrimas escorriam sem parar. Ela olhava para Isabela como se a estivesse vendo pela primeira vez. E, de certa forma, estava. Isabela também chorava, mas mantinha a postura. Ela tinha esperado meses por esse momento, planejara tudo, e agora, finalmente, a verdade estava exposta. Helena Valadares estava pálida. O rosto que sempre mostrou superioridade agora mostrava choque. Ela deu um passo para trás, cambaleou levemente nos saltos altos. As joias pesavam no pescoço. A bolsa Hermès escorregou do braço e caiu no chão. Ela nem percebeu. Isso é mentira, Helena disse, voz trêmula. Não é mentira, Isabela respondeu firme. Tenho os documentos, tenho o teste de DNA, tenho tudo. Isabela soltou a mão de Conceição por um instante e pegou uma pasta pequena que estava com uma das madrinhas. Ela a abriu e mostrou para Helena, para Rodrigo, para todos que estavam perto. Aqui. Teste de DNA feito no laboratório Fleury. Compatibilidade de 99,9%. Conceição Silva é minha mãe biológica. E Marta Nogueira, a mulher que me criou, é minha tia. Ela pegou a filha da própria irmã e criou como se fosse dela. Um murmúrio de choque varreu o salão. Gente levantando das cadeiras para ver melhor. Gente com a mão na boca, gente gravando com o celular, gente chocada de verdade. Conceição continuava sem entender. Sua cabeça girava. Ela se lembrava de uma gravidez, sim, 32 anos atrás. Ela tinha 31 anos na época. Engravidou de um homem que desapareceu quando soube da notícia. Ficou desesperada. Não tinha dinheiro. Jéssica era pequena ainda. Não podia ter outro filho. Marta Nogueira, sua patroa na época, soube da gravidez e fez uma proposta. Uma proposta que Conceição achou que era a única saída. Marta adotaria o bebê, criaria como filho dela, daria tudo que Conceição não podia dar. E Conceição continuaria trabalhando na casa, vendo a criança crescer, mas como empregada, nunca como mãe. Conceição aceitou, porque estava desesperada, porque não tinha escolha, porque o mundo não dá escolha para mulher pobre, preta e sozinha. O bebê nasceu. Uma menina. Isabela. Marta registrou como filha dela. Ricardo, o marido de Marta, aceitou a mentira. E Conceição ficou ali, criando a própria filha como se fosse alheia, amando em silêncio, sofrendo em silêncio. Com o tempo, Conceição tentou esquecer. Tentou se convencer de que tinha feito o certo, de que Isabela estava melhor assim, mas o coração nunca esqueceu. O coração sempre soube. E agora, 32 anos depois, a verdade estava ali, exposta, nua, cruel. Você sabia? Isabela perguntou para Conceição, voz embargada. Conceição balançou a cabeça, ainda processando. Eu sabia que te dei à luz, minha filha, mas sua mãe, Marta, ela me disse que era o melhor, que você teria uma vida melhor. E eu acreditei. Eu não tinha nada para te dar. Nada. Você me deu tudo, Sensa, Isabela disse, segurando o rosto de Conceição com as duas mãos. Você me deu amor. Você me deu colo. Você me deu vida. 2 vezes. Uma quando me pariu, outra quando me criou. As duas se abraçaram. Ali, no meio do salão. 300 pessoas assistindo. E o choro era coletivo agora, não só delas, de muita gente. Gente que tinha coração, gente que entendia o que estava acontecendo. Helena Valadares permaneceu estática. O choque deu lugar à raiva. Ela não gostava de perder. Nunca perdera, e agora estava perdendo na frente de todo mundo. Isso não muda nada, Helena disse, tentando recuperar o controle. Ela ainda não tem o nível social para... Para quê, dona Helena? Isabela a interrompeu.
se afastando de Conceição, mas mantendo a mão dela segura. Para estar no mesmo salão que a senhora? Para respirar o mesmo ar? Para comer a mesma comida? Isabela deu 2 passos em direção a Helena. Olhos vermelhos de choro, mas firmes. A senhora sabe qual é a diferença entre você e a Sensa? Ela trabalhou a vida toda. A senhora herdou a vida toda. Ela construiu dignidade com as próprias mãos. A senhora comprou dignidade com o dinheiro do marido morto. Ela é mãe de verdade. E a senhora? A senhora é o quê? O silêncio era ensurdecedor. Ninguém ousava falar. Rodrigo, o noivo, estava ao lado do altar paralisado. Ele não sabia o que fazer. Não sabia de que lado ficar. Helena respirava pesado, o rosto vermelho agora, de vergonha, de raiva, de humilhação. Rodrigo! Helena chamou o filho. Rodrigo, fale alguma coisa. Rodrigo olhou para a mãe, olhou para Isabela, olhou para Conceição. E pela primeira vez na vida, Rodrigo Valadares teve que escolher entre o que era certo e o que era fácil. Ele caminhou devagar até o centro do salão. Parou na frente de Conceição, olhou para ela e disse: Dona Conceição, me desculpe. Desculpe pela minha mãe. Desculpe por tudo. Rodrigo se virou para Helena. Mãe, a senhora passou dos limites. A senhora humilhou a mãe da mulher que eu amo, na frente de todo mundo. Isso é inaceitável. Helena olhou para o filho como se não o reconhecesse. Rodrigo, você não pode... Posso, mãe, e vou. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Rodrigo voltou para perto de Isabela e Conceição. Pegou a mão das duas. Dona Conceição, se a senhora aceitar, eu gostaria que a senhora sentasse na primeira fileira, ao lado da minha mãe, porque a senhora merece estar aqui tanto quanto qualquer pessoa neste salão. Ou mais. Conceição olhou para Rodrigo, depois para Isabela, depois para o salão inteiro, 300 pessoas olhando, esperando. Então algo aconteceu. Uma pessoa começou a bater palmas, depois 2, depois 10, depois 50, e em poucos segundos o salão inteiro aplaudia Conceição, de pé, palmas que ecoavam pelas paredes, palmas que curavam décadas de invisibilidade. Conceição chorou ainda mais, porque pela primeira vez na vida ela foi vista, foi reconhecida, foi aplaudida, não como empregada, não como serva, mas como ser humano, como mãe, como mulher digna de respeito. Helena Valadares ficou ali, sozinha, no meio do salão. Ninguém olhava para ela, ninguém se importava. Ela era a vilã agora. E vilões não merecem aplausos. Após os aplausos, Isabela pediu silêncio com um gesto. O salão obedeceu. Todos queriam ouvir mais. Todos queriam entender. Eu preciso contar a história completa. Isabela disse, voz firme mas emocionada, porque vocês todos merecem saber, e porque Sensa merece que a verdade seja dita. Isabela respirou fundo, segurou a mão de Conceição. Há 3 meses, minha. Marta Nogueira me chamou. Ela estava doente, câncer. Os médicos disseram que ela tem pouco tempo, e ela não queria morrer guardando segredos. Conceição arregalou os olhos. Não sabia que Marta estava doente. Marta me contou tudo. Me contou que ela era estéril, que nunca pôde ter filhos, e que quando Sensa engravidou, ela viu uma oportunidade, uma chance de ter um filho sem ninguém saber que não era seu. Isabela limpou as lágrimas que escorriam. Marta me disse que Sensa ficou grávida aos 31 anos. O pai desapareceu. Sensa estava desesperada. Trabalhava na casa dos Nogueira há 2 anos. Não tinha dinheiro. Já tinha uma filha. Não sabia o que fazer. Conceição balançou a cabeça, lembrando. Era tudo verdade. Marta ofereceu uma solução. Ela pagaria todas as despesas da gravidez. Pagaria médicos particulares. E quando o bebê nascesse, ela o registraria como filho dela. Sensa continuaria trabalhando na casa, veria a criança crescer, mas nunca poderia contar a verdade.
O salão ouvia em silêncio absoluto, nem o barulho dos garçons. Nada. Sensa aceitou porque não tinha escolha, porque o mundo não dá escolha para mulheres como ela. E durante 32 anos, ela criou a própria filha como empregada. Me deu banho, me trocou, me alimentou, me consolou, me amou, sempre me amou, mas nunca pôde me chamar de filha. Isabela se virou para Conceição, segurando suas mãos. Sensa, eu não sei como você aguentou. Não sei como você teve força para me ver todos os dias e não gritar a verdade. Mas eu sei que você me amou mais do que qualquer mãe poderia amar. E eu te amo, Sensa. Sempre amei. Mesmo antes de saber que você era minha mãe de sangue. As duas se abraçaram novamente. E o choro tomou conta do salão. Não havia quem não estivesse emocionado. Até os garçons, que ficavam sempre sérios, tinham lágrimas nos olhos. Marta me pediu perdão, Isabela continuou, ainda abraçada com Conceição. Ela disse que fez a coisa errada pelos motivos errados, que foi egoísta, que tirou de Sensa o direito de ser mãe publicamente e que tirou de mim o direito de conhecer minha verdadeira história. Isabela se afastou um pouco de Conceição e olhou para o salão. Depois que Marta me contou, eu fiz o teste de DNA. Queria ter certeza. E quando o resultado veio positivo, eu entendi tudo. Entendi por que Sensa sempre me olhava de um jeito diferente. Por que ela sempre tinha um cuidado especial comigo. Por que ela nunca faltou um dia sequer em 35 anos de trabalho. Conceição limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sabia o que fazer com essa informação, Isabela disse. Pensei em cancelar o casamento. Pensei em confrontar Marta publicamente. Pensei em 1000 coisas. Mas decidi que o dia do meu casamento seria o dia de revelar a verdade. Porque eu queria que todo mundo soubesse quem é minha verdadeira mãe. Queria que todo mundo visse a mulher incrível que me criou. Isabela olhou para Helena Valadares, que ainda estava ali, quieta, vermelha de vergonha. E eu não imaginava que alguém seria cruel o suficiente para tentar expulsá-la. Mas aconteceu. E talvez tenha sido melhor assim, porque agora todo mundo viu. Todo mundo viu o que é preconceito. O que é arrogância, o que é maldade pura. Helena abaixou a cabeça, não conseguia olhar para ninguém. Um homem de terno cinza se levantou da plateia, cabelos brancos, óculos de aro dourado. Era Dr. Henrique Mendes, juiz aposentado e amigo da família Nogueira há décadas. Isabela, posso falar? Ele pediu. Isabela acenou que sim. Eu conheço os Nogueira há 40 anos, Dr. Henrique disse, voz grave e respeitada. Conheço Marta, conheço Ricardo. E conheço Conceição há mais de 30 anos. Sempre vi como ela tratava Isabela. Sempre vi o amor naquele olhar. E sempre me perguntei como uma empregada podia amar tanto uma criança que não era dela. Ele fez uma pausa. Agora eu sei. E agora tudo faz sentido. Conceição, eu sempre respeitei você. Sempre vi sua dignidade. E hoje, neste salão, diante de todas essas pessoas, eu quero dizer, você é uma das mulheres mais honradas que eu já conheci. E qualquer pessoa que não enxerga isso é cega. Ou pior, é má. Doutor, Henrique olhou diretamente para Helena. Helena Valadares, a senhora acabou de humilhar uma mulher que vale mais do que todas as joias que a senhora usa. E isso, minha cara, nunca será esquecido. Ele se sentou. E o salão aplaudiu novamente. Não tão efusivo quanto antes, mas respeitoso, firme. Helena Valadares finalmente se mexeu. Ela pegou a bolsa do chão, virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Mãe! Rodrigo chamou. Helena parou, mas não se virou. Mãe, se a senhora sair agora, nossa relação acaba aqui. Silêncio. Helena ficou parada por 5 segundos. 10, 15. E então ela continuou andando. Saiu do salão, sozinha, humilhada, derrotada. Rodrigo suspirou.
Olhou para Isabela, olhou para Conceição. Desculpem por ela, desculpem por tudo. Isabela segurou a mão dele. Não é sua culpa, Rodrigo, mas é minha responsabilidade. E eu prometo, as coisas vão mudar. Conceição olhou para os dois, para o filho que ela nunca teve, mas que agora a defendia, para a filha que ela sempre teve, mas nunca pôde assumir, e sentiu que, finalmente, estava completa. Vamos continuar o casamento? Isabela perguntou para Rodrigo. Rodrigo sorriu pela primeira vez na noite. Vamos, mas com uma mudança. Ele olhou para Conceição. Dona Conceição, a senhora aceita levar Isabela até o altar, ao lado do pai dela? Ou no lugar dele, se preferir? Porque a senhora merece esse lugar. Conceição arregalou os olhos. Ela? Levar a noiva? Ela que era empregada? Ela que não merecia estar ali? Eu não sei se... Por favor, Sensa, Isabela pediu, segurando as mãos dela. Por favor, deixa eu andar até o altar com você. Deixa o mundo ver que você é minha mãe, minha verdadeira mãe. Conceição olhou para Isabela, para a filha, para o amor da sua vida, e disse, sim, minha filha, eu vou. E o salão explodiu em aplausos novamente, porque ali, naquele momento, todos entenderam o que era amor de verdade. Não o amor comprado, não o amor ostentado, mas o amor que resiste, o amor que aguenta, o amor que nunca desiste. Helena Valadares saiu do Palácio dos Cedros com a dignidade em frangalhos. Ela atravessou o portão, passou pelos leões de pedra, entrou no carro dela, uma Mercedes-Benz S-Class prata, e mandou o motorista ir embora, rápido. Ela olhou pela janela. Viu as luzes do palácio se afastando. Ouviu, mesmo de longe, os aplausos que ainda ecoavam, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes: vergonha. Helena Valadares sempre fora poderosa, sempre fora respeitada. Ou pelo menos era o que ela achava. Mas naquela noite, diante de 300 pessoas, ela foi exposta. Foi vista como realmente era, cruel, arrogante, preconceituosa. Ela pegou o celular, pensou em ligar para alguém, para uma amiga, para um sócio, mas não ligou, porque sabia que até o fim daquela noite todo mundo saberia. As fofocas em São Paulo viajam rápido, e uma humilhação pública como aquela seria notícia por meses. O motorista dirigia em silêncio. Ele tinha ouvido tudo. Estava no salão esperando do lado de fora, mas os gritos ecoaram. Ele sabia, e ela sabia que ele sabia. Helena chegou em casa, uma mansão de 3 andares em Pinheiros, piscina, quadra de tênis, jardim de inverno, e subiu direto para o quarto. Tirou o vestido de R$120 mil e jogou no chão. Tirou as joias Tiffany e jogou na penteadeira. Tirou os sapatos e os chutou para longe. Ela se olhou no espelho. Cabelo ainda perfeito, maquiagem ainda impecável. Mas os olhos estavam vazios. Pela primeira vez em anos, Helena Valadares se viu de verdade e não gostou do que viu. Ela se lembrou da infância, filha de classe média, pai dono de uma loja de materiais de construção, mãe dona de casa. Helena não nasceu rica, ela casou rica. Casou com Fernando Valadares, um empresário de sucesso 30 anos mais velho. Ele morreu 10 anos depois, deixando tudo para ela. Helena não construiu nada. Ela herdou. E usou aquela herança para comprar respeito, comprar status, comprar poder. Mas nunca comprou amor. Nunca comprou felicidade. E nunca, jamais, comprou dignidade de verdade. Ela se sentou na cama. Pegou o celular novamente. Viu mensagens chegando. Muitas mensagens. Amigas perguntando o que tinha acontecido. Curiosas, falsas. Ela não respondeu nenhuma. E então, pela primeira vez em décadas, Helena Valadares chorou. Enquanto isso, no Palácio dos Cedros, a festa continuava. Mas era diferente agora. Mais leve, mais verdadeira, mais humana.
Conceição estava sentada na primeira fileira ao lado de Ricardo Nogueira, o pai que criou Isabela. Ele a cumprimentou educadamente, pediu desculpas pelo silêncio de tantos anos. Conceição apenas sorriu e disse que entendia, porque ela sempre entendeu, era o papel dela, sempre foi. A cerimônia começou. O padre Monsenhor Alberto Ribeiro, que tinha cobrado 20 mil reais, ajustou o discurso. Falou sobre família, sobre amor verdadeiro, sobre o valor das pessoas além das aparências. Ele era esperto, sabia se adaptar. Quando chegou a hora de Isabela entrar, a música tocou. A marcha nupcial, clássica, bonita. E Isabela surgiu na porta do salão, segurando o braço de Conceição. 300 pessoas se levantaram, todas olharam, e o que viram foi lindo. Não por causa do vestido de 400 mil reais, não por causa das flores importadas, mas por causa do sorriso de Isabela e do sorriso de Conceição. Elas caminharam devagar, juntas, mãe e filha. Finalmente, quando chegaram ao altar, Rodrigo estava lá. Ele olhou para Isabela, depois olhou para Conceição. Obrigado, dona Conceição. Obrigado por tudo, ele disse. Conceição apenas acenou com a cabeça. Não conseguia falar. A emoção era grande demais. A cerimônia prosseguiu. Votos foram trocados. Alianças foram colocadas. Beijos foram dados. E quando o padre disse, declaro vocês marido e mulher, o salão aplaudiu. Mas o momento mais importante ainda estava por vir. Na festa, durante o jantar, Rodrigo pediu a palavra. Ele pegou o microfone. O salão fez silêncio. Gente, eu preciso falar uma coisa, Rodrigo começou. Hoje foi um dia diferente. Um dia que ninguém aqui vai esquecer. E eu também não. Ele olhou para Isabela, depois para Conceição. Eu cresci com tudo, dinheiro, conforto, mordomia, nunca me faltou nada. Mas hoje eu percebi que me faltava o mais importante, perspectiva. Rodrigo respirou fundo. Minha mãe, Helena Valadares, tentou expulsar Dona Conceição daqui hoje. E eu fiquei calado. No começo, fiquei calado porque foi mais fácil, porque sempre foi mais fácil, mas não dá mais. Ele olhou para a plateia. A partir de hoje, eu quero ser diferente. Eu quero usar o dinheiro que minha família tem para fazer coisas que importam. Não para comprar carros, não para comprar status, mas para ajudar gente como Dona Conceição, gente que trabalha duro, gente que merece respeito. Rodrigo fez uma pausa. Por isso, eu anuncio aqui na frente de todos vocês. Vou criar uma fundação. A Fundação Conceição Silva. Ela vai oferecer bolsas de estudo para filhos de empregadas domésticas. Vai oferecer cursos profissionalizantes. Vai oferecer dignidade. O salão aplaudiu. Forte, longo. Conceição cobriu o rosto com as mãos, chorava. Chorava de emoção, de gratidão, de espanto. Dona Conceição, Rodrigo chamou. A senhora aceita ser a presidente de honra dessa fundação? Conceição olhou para ele, ainda sem acreditar. Eu nem terminei os estudos, moço. Eu não sei. A senhora sabe o que importa. A senhora sabe o que é lutar. E a senhora vai ajudar outras mulheres a não passarem pelo que passou. Por favor. Aceita? Conceição olhou para Isabela. Isabela sorriu e acenou que sim. Aceito, Conceição disse, voz embargada. E o salão aplaudiu novamente. Porque ali, naquele momento, todos entenderam que a verdadeira riqueza não está no dinheiro. Está na capacidade de transformar dor em propósito, humilhação em mudança e invisibilidade em legado. Nos meses seguintes, Rodrigo Valadares cumpriu sua promessa. A Fundação Conceição Silva foi oficialmente criada em janeiro. Sede na Vila Madalena, um prédio de 3 andares, reformado especialmente para isso. Salas de aula, biblioteca, sala de informática, cozinha industrial para aulas de gastronomia,
sala de costura para cursos de moda. Rodrigo investiu R$ 2 milhões da própria fortuna. Tirou do dinheiro que usaria para comprar um apartamento novo. Usou para algo melhor. A fundação oferecia 3 programas principais. Programa Bolsa Filhos. Bolsas integrais de estudo para filhos de empregadas domésticas. Desde o ensino fundamental até a universidade. Material escolar incluído, uniforme incluído, lanche incluído, tudo incluído. 50 bolsas no primeiro ano. Programa Capacitar. Cursos profissionalizantes gratuitos para empregadas domésticas. Cozinha, costura, informática, inglês, gestão financeira. Aulas aos sábados e domingos para não atrapalhar o trabalho. Certificados reconhecidos. 100 vagas no primeiro semestre. Programa Dignidade. Assistência jurídica gratuita para empregadas domésticas. Contratos de trabalho. Direitos trabalhistas, processos contra patrões abusivos, 2 advogados trabalhistas contratados em tempo integral. Conceição foi nomeada presidente de honra. Ela não tinha formação acadêmica, mas tinha algo mais importante. Tinha vivido tudo aquilo, conhecia a dor, conhecia a luta e conhecia o que era preciso mudar. Isabela largou o emprego no escritório de advocacia onde trabalhava e foi trabalhar na fundação. Tempo integral, sem salário no início. Porque aquilo era pessoal para ela, era sobre a mãe dela, era sobre justiça. A fundação foi inaugurada em março, dia 15. Uma sexta-feira ensolarada, 200 pessoas presentes, jornalistas, políticos, empresários, mas principalmente empregadas domésticas. Dezenas delas, com seus filhos, com suas esperanças. Conceição fez um discurso curto. Ela não era de muitas palavras, mas as palavras que disse foram fortes. Eu trabalhei 53 anos como empregada doméstica. Comecei com 10 anos de idade. Lavei roupa, passei roupa, cozinhei, limpei, cuidei de filhos alheios como se fossem meus, e às vezes eram meus de verdade, mas eu não podia dizer. Ela olhou para Isabela. Essa fundação não é sobre mim, é sobre todas nós. Todas as mulheres que são invisíveis, que entram pela porta dos fundos, que comem na cozinha, que não podem sentar na mesa. Essa fundação é para dizer: vocês merecem estar aqui. Vocês merecem respeito, vocês merecem dignidade. Os aplausos foram longos, emocionados, verdadeiros. Nos primeiros 6 meses, a fundação atendeu 300 pessoas, 50 crianças estudando com bolsas, 100 mulheres fazendo cursos profissionalizantes, 50 casos jurídicos resolvidos. Uma das histórias mais impactantes foi a de Joana Santos, empregada doméstica de 42 anos, 3 filhos. Ela trabalhava numa casa na zona sul de São Paulo, 12 horas por dia, sem carteira assinada. Quando pediu para ter a carteira assinada, foi demitida. Sem aviso, sem direitos. Joana procurou a Fundação Conceição Silva. A equipe jurídica entrou com um processo. 6 meses depois, Joana ganhou na justiça. Recebeu R$70 mil de indenização. Usou o dinheiro para abrir um pequeno restaurante de marmitas em Parelheiros, onde morava. Hoje, ela emprega 4 pessoas e trata todas com dignidade. Outra história foi a de Miguel, filho de Vera Lúcia, empregada doméstica em Moema. Miguel tinha 12 anos e sonhava em ser médico, mas estudava em escola pública sucateada, não tinha dinheiro para cursinho, não tinha perspectiva. A Fundação Conceição Silva deu bolsa integral para ele estudar num colégio particular de alto nível. 2 anos depois, Miguel estava entre os melhores alunos da turma. Já fala em tentar medicina na USP e tem chances reais. E teve também Rosana, 56 anos, empregada há 30. Fez o curso de informática da Fundação. Aprendeu Excel, Word, internet. Conseguiu emprego como recepcionista numa clínica médica. Salário melhor, horário fixo, carteira assinada, dignidade. A Fundação crescia e, com ela, a transformação.
Rodrigo passou a dedicar metade do seu tempo à fundação. A outra metade, ele ainda gerenciava a construtora da família. Mas agora, com um olhar diferente. Começou a contratar mais mulheres. Criou creche dentro da empresa para funcionárias com filhos pequenos. Aumentou salários. Melhorou condições de trabalho. Isabela também mudou. Ela descobriu um propósito. Antes, trabalhava por trabalhar. Agora, trabalhava por uma causa. E isso fazia toda a diferença. Conceição, pela primeira vez na vida, sentiu que importava. Não como empregada, não como serva, mas como ser humano, como protagonista, como agente de mudança. Ela ainda morava no sobrado de Itaquera. Rodrigo ofereceu comprar uma casa melhor para ela, mas Conceição recusou. Não preciso de casa nova, moço. Preciso que outras mulheres tenham casa também. Usa esse dinheiro na fundação. E assim foi feito. A Fundação Conceição Silva começou a ganhar prêmios, reconhecimentos, matérias em jornais, reportagens na TV. Conceição foi entrevistada no Fantástico. Ela, que sempre foi invisível, agora era vista por milhões. Mas o mais importante não eram os prêmios. Era o olhar das mulheres que chegavam na fundação. Olhar de esperança. Olhar de quem finalmente acreditava que podia ser diferente. E era diferente. A cada dia era um pouco mais diferente. 6 meses depois do casamento, em dezembro, a Fundação Conceição Silva organizou um grande evento beneficente. Um jantar de gala no mesmo Palácio dos Cedros, onde tudo acontecera. Mesmas paredes, mesmo salão, mas agora com um propósito diferente. O objetivo era arrecadar fundos para expandir a fundação, abrir mais uma sede na Zona Leste, dobrar o número de bolsas, contratar mais professores, ajudar mais gente. 300 convites foram enviados, 300 aceites. As mesmas pessoas que estiveram no casamento voltaram, algumas por curiosidade, outras por vergonha do que tinham presenciado, mas a maioria voltou porque queria ajudar, porque tinha sido tocada pela história de Conceição. O salão foi decorado de forma diferente. Nada de ostentação excessiva, flores simples, mas bonitas, arranjos de girassóis e margaridas, flores do povo, velas brancas em vez de lustres ofuscantes, música ao vivo, mas não orquestra pomposa, um trio de violão, cavaquinho e voz, tocando samba e MPB. As mesas tinham toalhas brancas simples, os pratos eram de porcelana, mas sem exageros. A comida era boa, mas brasileira. Feijoada gourmet, moqueca capixaba, arroz de carreteiro, comida de raiz, comida de verdade. Conceição chegou às 7 da noite. Ela usava um vestido azul marinho novo, comprado numa loja melhor dessa vez, mas ainda simples, nada extravagante, sapatos baixos confortáveis. Um colar de pérolas pequenas que Isabela lhe dera de presente. Ela estava bonita, digna, serena. Quando Conceição entrou no salão, algumas pessoas se levantaram e aplaudiram. Ela sorriu, acenando com timidez. Ainda não estava acostumada com atenção. Provavelmente nunca se acostumaria. Isabela e Rodrigo já estavam lá. Eles recebiam os convidados na entrada. Rodrigo de terno preto, simples, sem exageros. Isabela de vestido longo vinho, elegante, mas discreto. Os dois tinham mudado. O casamento tinha mudado eles. Entre os convidados havia rostos conhecidos. Dr. Henrique Mendes, o juiz aposentado que defendera Conceição naquela noite fatídica. Dona Marta Nogueira, a mulher que criara Isabela como filha, agora frágil pelo câncer mas presente, apoiada numa bengala. Ricardo Nogueira, o pai que sempre foi distante, mas que agora olhava para Conceição com respeito verdadeiro. E havia também rostos novos. Joana Santos, a empregada que abriu o restaurante de marmitas, estava lá com os 3 filhos, todos de roupa nova, lavados, penteados, orgulhosos da mãe. Miguel, o menino que ganhou bolsa de estudos, estava lá com a mãe Vera Lúcia, os dois sorrindo como se tivessem ganhado na loteria.
Rosana, a recepcionista de 56 anos, estava lá com o marido, um pedreiro aposentado que chorava toda vez que contava como a esposa conseguira emprego melhor. Havia também empresários, advogados, médicos, gente com dinheiro. Mas dessa vez eles estavam ali para ouvir, para aprender, para contribuir. O jantar começou, as conversas fluíam, risos enchiam o salão. Mas era diferente dos risos daquela noite de junho. Eram risos verdadeiros, leves, humanos. Às 9 da noite, Rodrigo subiu ao palco, pegou o microfone. O salão fez silêncio. Boa noite a todos, Rodrigo começou. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem nesse projeto. Obrigado por ajudarem. Ele olhou para Conceição, que estava sentada numa mesa próxima ao palco. Há 6 meses, neste mesmo salão, aconteceu algo que mudou minha vida. Algo que mudou a vida de muita gente aqui. Minha mãe, Helena Valadares, tentou humilhar Dona Conceição. Tentou expulsá-la daqui. E eu quase deixei. Rodrigo respirou fundo. Mas Isabela não deixou. E a verdade veio à tona. E eu percebi que tinha vivido 30 anos cego. Cego pelo privilégio, cego pela arrogância, cego pelo dinheiro. Ele fez uma pausa. A Fundação Conceição Silva nasceu daquela vergonha. Nasceu da minha vontade de consertar o erro. Não só o erro da minha mãe, mas o erro de uma sociedade inteira. Uma sociedade que trata empregadas domésticas como invisíveis, como inferiores, como descartáveis. Rodrigo olhou para a plateia. Nos últimos 6 meses nós ajudamos 300 pessoas. Mas isso é pouco, muito pouco. No Brasil, existem 6 milhões de empregadas domésticas. 6 milhões de mulheres que trabalham duro, ganham pouco e são desrespeitadas todos os dias. Ele ergueu a voz. E nós vamos mudar isso. Um caso de cada vez. Uma bolsa de cada vez. Uma história de cada vez. Nós vamos mudar isso. O salão aplaudiu. Forte. Longo. Rodrigo chamou Isabela ao palco. Ela subiu. Pegou o microfone. Eu quero agradecer a todos vocês, Isabela disse. Mas principalmente eu quero agradecer a uma pessoa. A mulher que me deu a luz. A mulher que me criou. Ao lado de Isabela e Rodrigo, diante de 300 pessoas. Isabela abraçou ela. Rodrigo também. E então, Isabela entregou o microfone para Conceição. Fala, Sensa, fala para eles. Conceição segurou o microfone com as 2 mãos. Olhou para a plateia, todas aquelas pessoas olhando para ela, esperando, ouvindo. Eu não sei falar bonito, Conceição começou, voz trêmula. Eu não estudei, eu não tenho palavras difíceis, mas eu tenho uma coisa, eu tenho história. Ela respirou fundo. Eu trabalhei 53 anos, lavei roupa de gente rica, limpei casa de gente rica, criei filho de gente rica e durante todo esse tempo eu fui invisível. Eu entrava pela porta dos fundos, eu comia na cozinha, eu usava banheiro separado, como se eu fosse diferente, como se eu fosse menos. Conceição sentiu as lágrimas virem, mas continuou. Mas eu não sou menos, nenhuma de nós é menos. Nós somos mulheres, somos mães, somos trabalhadoras, somos dignas. Ela olhou para Joana Santos, para Vera Lúcia, para Rosana, para todas as empregadas domésticas presentes. E eu quero dizer para vocês, não deixem ninguém dizer que vocês não merecem estar em algum lugar. Vocês merecem estar em qualquer lugar. Vocês merecem respeito. Vocês merecem dignidade. Vocês merecem amor. A voz dela ficou mais firme.
Essa fundação existe por causa de vocês, e ela vai continuar existindo por causa de vocês, porque chegou a hora de mudar, chegou a hora de sermos vistas, chegou a hora de sermos ouvidas. Conceição ergueu o microfone. Eu dedico essa noite a todas as empregadas domésticas do Brasil, as que estão aqui, as que não estão, as que já morreram, sem nunca terem sido vistas. Essa noite é de vocês. Esse lugar é de vocês. Vocês merecem estar aqui. O silêncio foi absoluto por 2 segundos. E então o salão explodiu. 300 pessoas de pé, aplaudindo, chorando, gritando. O som ecoava pelas paredes, ecoava pela cidade, ecoava pela história. Conceição chorou. Isabela chorou. Rodrigo chorou. E muita gente no salão chorou também. Porque ali, naquele momento, não havia ricos ou pobres, não havia patrões ou empregadas. Havia apenas seres humanos, reconhecendo uns aos outros. Finalmente, a banda começou a tocar, um samba suave, e as pessoas começaram a dançar. Conceição desceu do palco e foi abraçada por dezenas de mulheres. Mulheres que se viam nela, mulheres que entendiam a dor dela e a vitória dela. Dr. Henrique Mendes se aproximou e disse: Dona Conceição, a senhora acabou de fazer o discurso mais importante que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu sou juiz há 40 anos. Conceição sorriu. Obrigada, doutor, mas eu só falei a verdade. E é por isso que foi importante. A noite seguiu. Música, dança, conversa. E às 11 da noite, Rodrigo anunciou o valor arrecadado, R$1,5 milhão, doações, contribuições, cheques, transferências, gente que tinha dinheiro usando esse dinheiro para algo que importava. Com aquele valor, a fundação poderia abrir mais 2 sedes, oferecer 100 novas bolsas, contratar mais professores, ajudar 1.000 pessoas no próximo ano. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a mudança nos corações, a mudança nas mentes, a mudança na sociedade. E tudo tinha começado naquele mesmo salão 6 meses antes, quando uma mulher foi humilhada e outra mulher se levantou. E a verdade foi revelada. 1 ano depois, dezembro novamente, verão em São Paulo, calor de 32 graus, céu azul sem nuvens. O Palácio dos Cedros sediava outro evento. Dessa vez, a formatura da primeira turma de alunos dos cursos profissionalizantes da Fundação Conceição Silva. 100 mulheres, 100 histórias, 100 transformações. Conceição estava sentada na primeira fileira. Isabela ao seu lado, Rodrigo do outro lado. Os 3 já eram uma família agora. Estranha, não convencional, mas família. Conceição completara 64 anos em novembro. Ela tinha se aposentado oficialmente do trabalho como empregada doméstica. Depois de 53 anos, finalmente parou. Agora dedicava todo o seu tempo à fundação. Trabalhava de segunda a sexta, das 9 às 5, com carteira assinada, com salário digno, com respeito. Ela ainda morava no sobrado de Itaquera, mas agora tinha ajudado a filha Jéssica a reformar a casa. Telhado novo, pintura nova, portão novo, nada luxuoso, mas digno. E Conceição tinha ajudado também os netos. Gabriel, 16 anos, estudava numa escola técnica com bolsa da fundação. Sofia, 14, fazia aulas de dança, sonhando ser bailarina. Isabela estava grávida de 5 meses, uma menina. Ela e Rodrigo já tinham escolhido o nome: Conceição, Sensa. A avó era homenageada. E Conceição, quando soube, chorou durante 1 hora. Chorou de felicidade, porque finalmente, depois de 64 anos, ela sentia que pertencia, que importava,
que era amada. Rodrigo tinha mudado completamente. Ele ainda gerenciava a construtora da família, mas agora com valores diferentes. Salários justos, condições dignas, contratos corretos e parte dos lucros ia para a fundação. Todo mês, sem falta. E Helena Valadares? Helena estava ali também. Ela estava sentada 5 fileiras atrás, sozinha, vestida de forma simples, sem joias extravagantes, sem ostentação, cabelo preso num coque simples. Ela tinha vindo porque Rodrigo pediu, implorou, na verdade. Os 6 meses após o casamento foram terríveis para Helena. Ela perdeu amigos, perdeu respeito, perdeu convites, as pessoas de São Paulo não esqueciam. E uma humilhação pública como aquela ficava para sempre. Helena ficou deprimida, trancada em casa, sem querer ver ninguém. Rodrigo tentou ajudar, mas ela recusava. Até que um dia, 3 meses atrás, ela ligou para ele. Rodrigo, eu preciso de ajuda. Foi a primeira vez na vida que Helena Valadares pediu ajuda. Rodrigo foi até a casa dela. Encontrou a mãe magra, pálida, perdida. Ela chorou. Pediu desculpas. Disse que tinha sido cruel. Disse que estava errada. Disse que queria mudar. Mãe, eu te perdoo, Rodrigo disse. Mas você precisa pedir perdão para quem importa, para Dona Conceição. Helena tremia só de pensar. Como olhar para aquela mulher depois de tudo? Como pedir perdão? Mas ela foi. Numa tarde de setembro, ela foi até a sede da fundação. Pediu para falar com Conceição e esperou. Conceição desceu, viu Helena, sentiu o coração apertar, lembrou da humilhação, da dor, das lágrimas, mas também lembrou do que Isabela sempre dizia: perdoar não é esquecer, é libertar. Helena começou a falar voz baixa. Dona Conceição, eu vim pedir perdão, eu fui cruel, eu fui injusta, eu fui monstruosa. E eu não espero que a senhora me perdoe, mas eu precisava dizer, eu estava errada, completamente errada. Conceição ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Helena. Viu não a mulher poderosa de antes, mas uma mulher quebrada, humana, falha. Dona Helena, Conceição disse finalmente, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Helena chorou. Chorou como não chorava há décadas. E Conceição, num gesto que só os grandes corações conseguem fazer, abraçou ela, ali, naquele corredor. 2 mulheres tão diferentes, mas ambas humanas. Desde então, Helena tinha começado a mudar. Devagar. Doava dinheiro para a fundação. Participava de alguns eventos, tentava aprender, tentava ser melhor, e ali estava ela, naquela formatura, assistindo 100 mulheres receberem seus diplomas. Mulheres como Conceição, mulheres que Helena um dia desprezara, mas que agora, finalmente, ela começava a enxergar. A cerimônia começou, uma a uma. As formandas subiram ao palco. Pegaram seus diplomas, sorriram, choraram. Abraçaram Conceição, que estava ao lado entregando os certificados. Joana Santos, a do restaurante de marmitas, se formou em gestão de pequenos negócios. Ela já tinha planos: expandir o restaurante, empregar mais gente, abrir filial. Rosana, a recepcionista de 56 anos, se formou em informática avançada. Ela já tinha sido promovida na clínica e ganhava 2 vezes mais. Vera Lúcia, mãe do Miguel, se formou em inglês básico. Ela sonhava conseguir emprego em hotel e já tinha entrevista marcada, e assim foi. 100 histórias, 100 vitórias, pequenas, mas reais. Quando a última formanda desceu do palco, Conceição pegou o microfone. Ela já estava mais confortável falando em público. Ainda tinha nervosismo, mas conseguia. Meninas, Conceição disse, olhando para as 100 mulheres. Vocês fizeram isso, vocês trabalharam,
Vocês estudaram, vocês não desistiram. E agora vocês têm diploma, vocês têm conhecimento, vocês têm futuro. Ela sorriu. Mas eu quero dizer uma coisa, o diploma é importante, mas o mais importante é o que vocês fazem com ele. Usem esse conhecimento para crescer, para ajudar outras mulheres, para mudar o mundo ao redor de vocês. Porque vocês podem, vocês sempre puderam, só precisavam acreditar. As 100 mulheres se levantaram e aplaudiram. Aplaudiram Conceição, aplaudiram umas às outras, aplaudiram a vida. E então, algo inesperado aconteceu. Helena Valadares se levantou, caminhou até a frente, parou diante de Conceição. O salão ficou em silêncio. Dona Conceição, Helena disse voz clara, eu quero pedir desculpas, publicamente, na frente de todos. Eu fui cruel com a senhora há 1 ano. Disse coisas horríveis. Tentei humilhá-la, e eu estava errada. Profundamente errada. Helena olhou para as 100 formandas. E eu quero pedir desculpas também para vocês, para todas as empregadas domésticas que eu desrespeitei na minha vida, para todas as mulheres que eu tratei como inferiores. Eu estava errada e estou tentando mudar. Devagar, mas tentando. Ela olhou para Conceição novamente. Obrigada por me perdoar. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por me ensinar que ser humano é mais importante do que ser rico. Conceição abraçou Helena. E o salão aplaudiu. Não porque Helena merecia aplausos, mas porque o perdão merece ser celebrado. Sempre. A festa continuou. Comida, música, risadas. E quando a noite terminou, Conceição, Isabela e Rodrigo ficaram no salão vazio. Os 3 olhavam ao redor. Aquele lugar onde tudo começara. Sensa, Isabela disse, segurando a mão dela. Você mudou tudo. Você mudou minha vida. Você mudou a vida de centenas de pessoas. Você é incrível. Conceição sorriu. Eu não sou incrível, minha filha. Eu só sou uma mulher que nunca desistiu e que sempre acreditou que todo mundo merece respeito. Todo mundo. Rodrigo abraçou as duas. Mas vocês sabem o que eu aprendi esse ano, ele disse. Aprendi que coisas são apenas coisas. Dinheiro é apenas dinheiro. Mas pessoas são tudo. E respeito é tudo. Ele olhou para o salão vazio. Há 1 ano eu ia me casar aqui achando que era feliz, mas não era. Era vazio. Agora, 1 ano depois, eu sou feliz de verdade, porque eu tenho propósito, porque eu tenho vocês, porque eu aprendi o que importa. Os 3 ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, abraçados. E então saíram juntos. Lá fora, a noite de dezembro estava quente, as ruas de São Paulo ainda movimentadas, a vida seguindo, como sempre segue. Mas algo tinha mudado, algo pequeno, mas importante. Algumas pessoas tinham aprendido a enxergar, algumas vidas tinham sido transformadas, alguma justiça tinha sido feita. E Conceição finalmente se sentia vista. Finalmente se sentia importante. Finalmente sabia que merecia estar ali, em qualquer lugar, sempre. Porque no fim é disso que se trata. De ver, de respeitar, de amar. E Conceição, depois de 64 anos invisível, finalmente era vista, e amada, e respeitada, como sempre deveria ter sido. Mensagem moral: ninguém é invisível, todos merecem respeito. E a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em como você trata quem não tem nada.